Bom dia, sou o aluno Fábio do grupo do Natanael do Pedro da Amanda. Vamos falar sobre o tecido conjuntivo, ossos e sanguíneos. Histologia é uma área biomédica que estuda os tecidos biológicos. Na biologia, são estudados os tecidos animais, plantas, histologias animais, vegetais, respectivamente, analisando suas estruturas, origem e diferenciação. Um tecido é um conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por líquidos, substâncias intercelulares que realizaram determinada função no organismo multicelular. Tecido muscular humano. Podem ser encontrados em organismos do reino animal ou vegetal. Meu nome é Pedro, vou falar sobre tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é um tecido de conexão, composto de grande quantidade de matrix extracelular, celular e fibra. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaços entre tecidos, além de nutri-los. Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com funções específicas. Isso varia, principalmente de acordo com a composição da matrix e do tipo das células presentes. Agora eu vou falar sobre a substância amorfa. A substância amorfa é formada principalmente por água, polissacarídeos e proteínas. Pode assumir uma consistência mais rígida, como por exemplo o tecido ósseo, e mais líquida, como no caso do plasma sanguíneo. Fibras. As fibras de natureza proteica distribuem-se conforme o tecido, destacando-se a colágeno, elásticas e reticulares. Portanto, além da função de preenchimento dos espaços entre os órgãos e manutenção, toda a diversidade do tecido conjuntivo em um organismo desempenha importante função de defesa e nutrição. Aqui temos uma das classificações do tecido conjuntivo e agora estarei falando sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo ele possui maior resistência do que o tecido cartilaginoso, porque o tecido ósseo ele possui uma grande quantidade de cálcio, pois os ossos são formados por uma grande porção de cálcio e alguns sais e fibras. Mesmo ele é formado por vários tipos de células, entre elas temos o osteoblasto, osteócitos e osteoclastos. Agora estarei falando sobre cada uma delas. Em primeira mão temos a célula osteoblastos, no qual são células ósseas jovens e onde se origina o processo do tecido ósseo. E em sequência, para a continuação desse processo, temos os esteócitos, que armazenam grande quantidade de cálcio para que o mesmo ocorra. No último desse slide temos os esteoclastos, no qual são células gigantes que promovem a destruição da matriz óssea. Uma coisa que eu esqueci de falar o tecido ósseo ele é composto por uma matriz completamente rígida. Então, resumindo esse processo, ele é um processo que dá sustento e preenche partes do nosso corpo. Meu nome é Amanda e eu vou falar sobre o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele pode ser considerado um tecido conjuntivo em que a substância intercelular, o plasma, é líquida, formada principalmente por água e proteínas, e que serve de transporte de nutrientes, hormônios, anticorpos e excretas. No plasma, encontram-se os elementos celulares ou figurados, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, glóbulos brancos, que é os leucócitos, e plaquetas, que é o metabolismo celular, trombócitos. Os glóbulos vermelhos são as células mais numerosas do sangue, e os glóbulos brancos são maiores que os glóbulos vermelhos e nucleados. O tecido conjuntivo sanguíneo tem a função de produzir as células típicas do sangue e da linfa. Existem duas variações, tecido hematopoético mieloide e tecido hematopoético linfóide. O mieloide encontra-se na medula óssea vermelha, presente no interior do canal medular dos ossos esponjas, responsáveis pela produção dos glóbulos vermelhos do sangue, que é as hemácias, certos tipos de glóbulos brancos e plaquetas. O linfóide
Encontra-se de forma isolada em estruturas como os linfônodos, o baço, o timo e as amígdalas. Tem o papel de produzir certos tipos de glóbulos brancos, como monócitos e os linfócitos.